Ora, que bom tê-lo de volta. Como sempre eu digo, aqui os entrevistados são fenomenais. Excelente. O de hoje é uma pessoa que mora no coração. E nosso entrevistado de hoje, ele é formado em comunicação social que nem eu. Que legal. Então vai ser um papo de comunicólogos. E ele é pastor da... Eu já vou falar como no futuro. Igreja Presbiteriana Videira. Porque nesse momento é congregação, mas daqui a 2 meses... Vai virar a igreja, vai virar a igreja. Louvado seja Deus. Eu estou falando com meu amigo e querido Lucas Carvalho. Pastor, que coisa boa. Privilégio estar aqui. Coisa boa. Para mim também. Para mim também. Mas antes eu queria deixar um versículo para os meus queridos seguidores aqui do YouTube e de onde estão nos ouvindo. Hoje eu estava meditando, isso tem muito a ver com o pastor que está na minha frente. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim de sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar com o coração confirmado com a graça e não com alimentos, pois nunca tiverá proveito o que com isto se preocupam. Amém. Nós vamos falar de uma coisa muito importante, chama-se culto doméstico. Mas a partir de hoje, eu vou estabelecer uma regra nesse podcast. Dependendo da resposta, a gente segue ou não. E tem uma senha e uma contrassenha. Eu falo a senha, você diz a contrassenha, tá bom? Uhum. Uma vez Flamengo. São Paulo até morrer. E assim, foi muito bom estar com você. Clica, compartilha. Não é possível, São Paulino. São Paulino até morrer. E São Paulino roxo. E o Matheus te chamou para auxiliar. Exatamente para melhorar a equipe, né? Tava precisando de um crente ali, né? Uhum. Aí ele me convidou para ajudar ali no trazer mais títulos. Tá bom, tá bom. Como é Paulo? É, exatamente, sou de Paulo. já digo logo a minha bandeira, sou de Paulo. Muito bom. Mas, pastor, que bom tê-lo aqui para a gente falar uma coisa tão importante. Uma alegria estar aqui com vocês. Eu vou te encher de perguntas, como todos, mas porque as pessoas querem saber, culto doméstico. Culto doméstico, o que é um culto familiar? O culto familiar, ele é um momento devocional da família, né? Você imagina que no domingo nós temos, por ordem de Deus, o culto público, o culto solene. E o culto solene não é apenas um momento. Ele precisa reverberar ao longo da semana dentro de casa. Então, eu digo que o culto familiar é uma questão de sobrevivência da família cristã também. Porque segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, eu sou cristão. Eu adoro um Deus e eu preciso glorificar a Deus. Então, o culto familiar nada mais é do que a reverberação daquilo que nós fazemos no culto público, no culto solene. Então, de segunda a sábado, eu preciso lembrar que há um só Deus na minha casa, no meu lar, e que eu preciso instruir a minha família nesse sentido. Então, o culto familiar é a reverberação do domingo. Puxa, então quer dizer que todo dia eu tenho que botar paletó e gravata, cantar 3 hinos, recolher a oferta dos meninos. A parte de recolher a oferta é boa. Não é boa, porque você que vai dar para ele devolver. Então, aí eu já tiro na fonte, já é descontado na fonte. Mas aí você tem que ter essa formalidade, um culto... Então, eu acho que essa que é a grande questão, né? Quando a gente fala culto familiar, eu nem sei se a expressão é melhor, tá bom? Talvez seja o momento devocional em família, porque se tudo é culto, nada é culto, né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa nomenclatura, porque quando a gente fala de culto familiar, a gente está falando de um momento em família, um momento devocional. É claro que eu não vou usar paletó, nem terno e gravata. Tem dia que o nosso momento devocional, o nosso culto familiar, é todo mundo de pijama. Tem dia que é sentado ao redor da mesa. Então, esse discipulado, ele acaba sendo um tanto quanto informal, dentro da formalidade da disciplina de fazer todos os dias. Então, lá em casa, a gente de vez em quando coloca as almofadas sentadas no chão e todos nós sentamos juntos, né? Temos crianças pequenas, às vezes é sentado no sofá, às vezes é ao redor da mesa, às vezes todo mundo pula para a nossa cama e a gente faz ali, lê a história com as crianças, né? Então,
de novo, a gente precisa tirar um pouquinho dessa ideia só do culto, né? Como se fosse uma questão formal, coloca as cadeiras, terno e gravata, uma pregação, uma homilia de 40 minutos. Não é essa a ideia, senão vai ficar cansativo e a gente não vai fazer. Então é uma coisa simples mesmo, uma coisa da família, uma coisa do lar, né? Então, ele mostra um pouco também da nossa liberdade que nós temos em casa. O senhor está escrevendo um livro sobre isso. A minha ideia, se Deus quiser, é escrever sobre a ideia de simplifique seu culto familiar. Legal. De trazer para as famílias a simplicidade mesmo do evangelho na casa. E por que surgiu esse desejo? Por que não pegar um tema daqueles que todo mundo quer saber, aqueles temas que vêm de livro? Exatamente porque esses grandes temas são importantes, claro, né? Dentro da minha formação, eu estudei tudo isso, eu fiz mestrado lá no Mackenzie e era profundo esses estudos. Desculpa, eu não apresentei esse ponto antes. Você fez mestrado no Mackenzie em que área? Eu fiz em estudos históricos teológicos. Que legal. Então, eu fiz um mestrado ali mais focado em teologia sistemática, né? E quando eu tive contato um pouco com essa história, eu comecei a perceber que dentro da história dos puritanos, o culto familiar era muito valorizado. E eu achava muito legal a ideia, mas, e aqui para minha vergonha, né, todo mundo vai saber agora publicamente, né, eu não fazia culto familiar na minha casa. A gente, de vez em quando, lia uma história com as crianças, uma coisa assim, mas não tinha disciplina. E foi exatamente numa conferência que eu fui, eu e minha esposa, lá no Andrew Jumper, lá no Mackenzie, que o Dr. Joel Bick, ele falou só sobre culto familiar. E nós, a cada palestra, a gente ia se encurvando assim na cadeira e querendo se esconder e entrar debaixo da mesa, porque ele foi falando coisas tão simples, tão óbvias, mas que a gente não cumpria. E depois dessa conferência, nós voltamos para casa, nós reunimos as crianças na mesa, assim, no sofá, e falou: olha, a gente precisa pedir perdão para vocês. A gente tem sido negligente com algo tão precioso que é o culto familiar. E nós fizemos um combinado que teríamos uma disciplina de fazer culto familiar com as crianças e com a gente também, todos os dias, né? Claro que todos os dias não funciona, nem sempre funciona. Tem dias que a gente acaba fazendo uma visita, voltando muito tarde, mas até isso a gente também tem tentado contornar. E aí, daquele momento em diante, eu passei a olhar para esse assunto de uma maneira mais intencional. E eu vi, puxa, a gente tem um livro muito bom, Adoração no Lar, do Joel Bick, tem um outro do Jay Adams, e o Família Guiado pela Fé, do Woody Balkan, né, que faleceu recente. E eu não tinha mais materiais sobre isso. Eu falei assim, gente, a gente precisa falar mais sobre isso, porque, como eu falei, é uma questão muito importante para a família. E eu percebo que a gente tem livros bons teóricos sobre culto familiar, mas a minha ideia é escrever um livro de como fazer, né? Ótimo. Então, a gente tem bons livros de por que fazer, mas a maioria das pessoas que me procurando aconselhamento, perguntou, mas como fazer? Exatamente porque tem essa ideia do culto como algo muito maior, algo pesado, né? E aí acabam não conseguindo ter a constância. Eu falei, gente, vamos parar para pensar, vamos fazer uma coisa simples, mas uma coisa simples que aconteça com constância, né? Então foi nesse sentido que eu comecei a pensar, acho que eu preciso escrever sobre esse assunto. Que legal, excelente. Mas a primeira pergunta que me vem à cabeça, então, um dia brincando na igreja com o irmão, eu falei assim, cara, eu vou entrevistar alguém e, puxa vida, é uma pessoa tão complexo o assunto que eu vou falar, eu fico até, assim, pensando no que perguntar. Eu falei, começa perguntando o óbvio. Se a Bíblia não fala o que é a palavra culto, por que você tem que fazer um culto? Então eu pergunto, o que é um culto? O culto, de novo, essa é uma boa pergunta, é uma boa definição. Yes! A primeira. Quando a gente fala de culto, a Bíblia trata de adoração. Vamos lá, Josué fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A palavra serviremos ali é a palavra adoraremos ao Senhor. Então, Josué ele vai mostrar que diante dos falsos deuses, eles tinham uma adesão a tomar na família dele, adorar ou servir ao Senhor. Quando a gente fala de culto, no nosso imaginário, e até por conta um pouco do nosso ranço católico romano, a gente tem a ideia do simplesmente ir,
Ir para a igreja. Eu vou para um templo, eu vou para um culto e eu me torno alguém mais passivo. Eu sento e, infelizmente, as pessoas têm essa ideia de eu vou assistir ao culto. Mas quando a gente fala de culto, nós somos intencionais e nós somos ativos também. Claro, Deus fala com a gente responde, mas o culto é um momento de adoração. Tem um momento de adoração instituído por Deus no dia do Senhor, no dia da ressurreição, nós cremos assim. Mas a adoração a Deus, ela não pode simplesmente ser restrita ao domingo. A adoração a Deus é constante. Nós somos criados para glorificar a Deus. E como nós vamos glorificar a Deus? Adorando Ele. Então, talvez até o livro do Dr. Bick, ele já muda um pouco essa ideia de culto para adoração no lar, né? Exatamente porque nós somos seres adoradores. E se nós não adorarmos o Senhor, nós vamos adorar outras coisas. Às vezes a gente adora a televisão, adora o celular, tem uns que adoram o Flamengo, né? Não deveria, mas adoram. Não é adorar. É um respeito muito... É uma veneração, né? Mas a ideia de culto, de cultuar, é adorar. Mas ele não é restrito apenas ao domingo. A adoração é tudo que nós fazemos, né? Então, eu adoro o Senhor, eu glorifico a Deus, eu sirvo ao Senhor em todos os momentos da minha vida. E por que não dentro de casa? Né? Por que não dentro do lar? Se nós cremos na instituição de Deus da família, se nós cremos que Deus chamou os pais também como pastores do lar, né? Especialmente os homens como sacerdote, rei, profeta, sacerdote, ele é um espelho também de Cristo, né? Nesse triplo ofício, por que não ter adoração no lar constantemente? Né? Por que restringir os nossos filhos apenas ao aspecto do domingo? Eu acho que isso tem um pouco a ver com o nosso ranço católico romano. Então, mas olha só, eu estou pensando aqui na época, quando eu era jovem. Faz tempo. Mas quando eu era jovem, eu saía de casa às 7 horas da manhã, trabalhava até 5h30 da tarde, pegava um ônibus, ia para a escola. Chegava em casa, era 11h30 da noite, porque eu morava longe e num lugar muito afastado. 11h30 da noite. Mal jantava, mal comia, já ia dormir para... Esse é o contexto de muita gente no Brasil. A gente mora em Brasília, e Brasília é atípico, se comparado com o resto do país. É uma característica do homem moderno, muitas atividades, e não sobra tempo. Como se faz numa situação como essa? Online? Pois é, talvez. Por que não? Né? Eu acho, e para mim foi muito importante quando eu fui exortado, né, biblicamente pelo Dr. Joe Bick, ali naquela conferência, a repensar a minha agenda. E eu tive que repensar naquela questão seguinte. Eu tenho uma premissa que, às vezes as pessoas falam assim, eu não tenho tempo. Pastor, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para fazer devocional. E a minha resposta é sempre a mesma. Não é que você não tem tempo, é que você não tem prioridades. Porque se nós entendemos que buscar a face de Deus, a orientação de Deus, a sabedoria de Deus é algo prioritário, eu vou fazer. Vou dar um exemplo. Quando eu era jovem, também há muitos anos atrás, quando eu entrei para a faculdade, lá em 2006, foi a época que eu mais li a Bíblia, que eu li a Bíblia assim, toda, né? Porque eu pegava o nosso famoso grande circular aqui em Brasília, né? Então Você é de Brasília, eu sou né? de Brasília, natural de Brasília. Então eu morava lá no final da Asa Norte e pegava um ônibus para o final da Asa Sul. Então ele dava a volta, literalmente ali nas asas, né? Passei por isso. Isso. Então eu pegava aquele ônibus e eu falava, bom, eu posso vir dentro desse ônibus murmurando, reclamando, ou eu posso vir nesse ônibus lendo a Bíblia. E assim eu fiz. Então eu tinha ali uns 40 minutos de ida, 40 minutos de volta, era o meu momento devocional. E lembra, quando a gente fala de culto familiar, eu não estou falando necessariamente de marido, mulher e 3 filhos. Porque às vezes as pessoas acham isso, né? Ah, pastor, mas só eu e meu marido, a gente vai fazer também? Vai. Pastor, mas eu moro sozinho, eu vou fazer também? Vai. É o seu momento devocional, ou a sós com Deus, seja lá como você chama. Então, por que não usar esse tempo que nós temos, e às vezes preso no engarrafamento, às vezes dentro do ônibus? Eu lembro de fazer muitas vezes dentro do metrô. Eu, com 18, 19 anos, dentro do metrô. Então,
o nosso momento de adoração, ele não está restrito apenas se eu estou num templo. É aonde eu estou, eu devo adorar o Senhor. Então, se eu tenho um bloco de tempo ali no ônibus, se eu tenho um bloco de tempo no metrô, se eu tenho um tempo ali no meu emprego, ali que eu tenho 1 hora de almoço, por que não tirar 10, 15 minutos para adorar ao Senhor? Orar, meditar na palavra de Deus, botar meu coração, alinhar meu coração com aquilo que Deus quer. Então, eu digo que não é falta de tempo, é falta de prioridade. Sim, no caso de uma pessoa solteira ou que mora só, isso faz todo sentido. Mas no caso de uma família que o filho está na faculdade, a filha está noutra atividade, porque hoje é incrível também, eu sei como os pais enchem os filhos de atividades. E eu falo, dando testemunho, quando os meus filhos, Mateus e Lucas, eram pequenos, nós botamos ele na escola, assim, que era tida a melhor escola de Brasília. E eu chegava em casa, eu saía de casa, deixava ele na escola, chegava, estava estudando. Eu vi almoçar em casa. Aí voltava do trabalho, estava estudando. Às vezes, todo dia, meninos iam trabalhar, iam dormir 8, 9 horas, 10 horas da noite, fazendo dever de casa. Eu fui falar com a professora, falei, professora, as crianças não têm tempo de brincar. Mas, pai, isso tem que ter dia que um dia ele vai fazer concurso e vai ter que passar. Falei, ué, nem sempre tem que fazer concurso. Isso é a regra de Brasília. Então, e tentando juntar isso com o culto doméstico, porque eu tá um pouco confuso na minha cabeça ainda o que é o devocional particular, que de Isso. fato esse em qualquer momento eu posso fazer. Ou um culto doméstico em que as famílias modernas estão nessa condição de você ter aula de inglês, aula de francês, aula de alemão, judô, karatê, natação, e às vezes os pais têm 2 empregos e a mãe idem. Como é que faz para juntar todo mundo sem que já estejam caindo pelas tabelas? Eu acho que a gente precisa organizar a nossa agenda de uma maneira assim. Eu sempre falo, pessoal, tem algum momento que vocês sentam à mesa juntos? E eu não estou dizendo que eu sou o maior exemplo disso, porque às vezes a gente faz de manhã antes de ir para a escola, que é o momento ali, é uma correria? Mas a gente não deixa de sair sem ter aquele momento de adoração no lar. E aí, João, talvez seja importante a gente trabalhar a ideia de que o culto familiar ele tem que ser simples. Porque se a gente pensa em algo complexo, algo longo, algo grande, ninguém vai ter tempo, especialmente no mundo moderno. Talvez essa seja uma confusão de muitas pessoas, de achar assim, eu não tenho tempo para fazer um culto familiar, mas esses dias eu recebi um grupo de pais lá em casa, da nossa igreja, para falar sobre esse assunto. E aí eu falei assim, gente, antes da gente falar do assunto, vamos fazer o seguinte, a gente vai cantar uma música aqui e eu vou ler um texto bíblico e vou trazer uma breve explicação. Nós gastamos 7 minutos. Cantamos uma música, eu li o texto bíblico, trouxe uma breve explicação e nós oramos. E eu perguntei para eles assim, vocês perceberam o que a gente fez aqui agora? Eles, não, a gente fez um culto familiar. E o Dr. Joel Bick, ele fala um pouco sobre isso, né? Que muitas vezes a gente quer algo muito grandioso e a gente poderia fazer algo simples, mas fazer com constância. Então, tem dias, é verdade, que se eu estou com tempo, o nosso culto familiar vai demorar mais tempo, a gente vai cantar 4, 5 músicas, cada criança vai orar, mas tem dia que o nosso culto familiar demora 5 minutos. A gente lê um texto bíblico, a gente brevemente medita ali naquele texto, eu trago o ensino central ou a minha esposa, e a gente ora uns pelos outros. E sim, aquilo ali é adoração. Aquilo ali é adoração no lar. Então, a gente não precisa complicar algo que pode ser simples. Então, se você tem tempo ao redor da mesa para almoçar e você diz, bom, gente, olha, hoje nós vamos fazer o nosso culto familiar aqui comendo. E você traz um versículo bíblico e diz, gente, o que vocês entenderam sobre esse texto? E cada um compartilha, a gente ora uns pelos outros. Isso é adoração no lar. Adoração no lar, de novo, ela não está restrita a um culto com todo aquele formato chamado adoração, momento de confissão, momento de edificação, cânticos. Senão daqui a pouco o pessoal vai querer dar até bênção apostólica no culto familiar, né? Os meus filhos, quando a gente fazia culto familiar, eles queriam terminar cantando o tríplice amém, né? Mas é porque eles estavam acostumados. Mas a gente pode simplificar, e eu acho que essa é a grande questão. Em casa, como não é um culto solene, a gente tem essa liberdade de ter esse momento mais simples,
ter esse momento mais complexo, né? Então, se você tem tempo um dia, puxa, você pode cantar 3, 4 músicas, fazer uma mensagem um pouco maior. Mas se você não tem tempo, por que não reduzir um pouco, fazer mais simples, mas fazer constantemente? E, de novo, eu não tenho dificuldade de... e eu já fiz isso algumas vezes, na época que eu estava fazendo mestrado, eu ficava uma semana inteira em São Paulo. E era muito comum a minha esposa me ligar, e a gente tinha o Davi só, né, o mais velho, a Esther nasceu no meio do processo, e eu ficava pelo telefone, e ela eu contando a história, a gente orando pelo telefone. Eu estava no hotel, e a gente não deixava de fazer, né? Então, a gente pode ser criativo, né? E, de novo, o culto familiar ele não precisa ser uma réplica do domingo. Ele tem simplicidade também, e a gente tem liberdade porque não é o culto solene. Então, em que momento esse culto doméstico ele toca ou confabula com o princípio regulador do culto da igreja? Porque o princípio regulador do culto fala dessa simplicidade no templo. Aham. Isso é uma coisa breve, objetiva, e foi uma surpresa para mim quando eu conheci, porque eu estava acostumado com liturgias mais longas, com mais... Aham. Então, em que isso se converge para a gente ter o mesmo princípio da igreja? O princípio regulador do culto é um princípio que diz que a gente só faz no culto aquilo que é prescrito pela palavra de Deus, né? Então, tem aquela ideia que é católica, né? Diz assim, bom, se não é proibido, é permitido. Nós não entendemos assim. A gente diz, se não é ordenado, não deveria ser feito, né? Então, a gente só faz aquilo que é prescrito. O culto, a adoração no lar, ela não é uma adoração prescrita, né? É diferente. A única adoração prescrita é aquela do domingo do dia do Senhor. Tanto que, às vezes, a gente tem liberdade de ter um momento de adoração na igreja, às vezes no sábado, que a gente tem um pouco mais de liberdade, porque o domingo ele tem um princípio de ser o dia da ressurreição, o dia que o povo de Deus está reunido. Mas dentro de casa, o povo de Deus está reunido não de maneira solene, até porque a gente ali não tem a administração dos meios de graça, não tem os sacramentos, né? Então, dentro de casa, a gente tem essa liberdade porque a palavra de Deus diz, né, em Deuteronômio 6, que nós devemos instruir os nossos filhos andando ao redor da mesa, caminhando. Então, essa instrução, essa adoração no lar, ela prepara, inclusive, o nosso coração para o domingo. Eu digo isso para as pessoas. O culto familiar é um treino para o domingo. Você vem sendo treinado na palavra, você vem adorando a Deus, e aí quando você está junto com as muitas famílias da igreja, ali tem a família da fé, o povo pactual. Ali nós adoramos ao Senhor, segundo Ele prescreveu para o povo de Deus no dia da ressurreição. Então veja que segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, é um treino. Inclusive, muitos pais me perguntam sobre isso com criança pequena. Você vai ver os benefícios para o seu filho no domingo, se você for constante no culto familiar. O senhor citou Deuteronômio, ou seja, uma prática que vinha desde o Antigo Testamento. Isso. No Novo Testamento, o senhor tem alguma referência que lembre que a família estava reunida como família em adoração? O livro de Atos, ele vai falar muito sobre isso. Várias conversões, né? E inclusive, essa talvez seja uma das bases, né? É uma das bases que nós queremos do batismo infantil. Ele vai dizer assim, olha, tu e tua casa, né? Então a gente vê o apóstolo Paulo indo nessas casas, batizando, e a adoração acontecendo dentro das casas. A gente vê igrejas sendo plantadas dentro de casa, adoração no lar, né? Então, Efésios vai dizer, olha, vocês devem falar entre vós com salmos, hinos, com cânticos espirituais. Isso é uma expressão da nossa adoração, né? Então, a gente precisa lembrar que o Antigo Testamento e o Novo, ele traz um conceito de casa, de família, muito diferente do que nós temos hoje. A família ali, ela expressava uma fé, né? Aquele lar, aquele clã, né? Tudo isso era uma expressão. Então, pequenas famílias eram microcosmos de um grande povo que expressava uma fé. Então, em cada lar tinha que ter essa expressão de fé para que o povo, como um todo, expressasse também essa fé. Então, isso no Novo Testamento isso é muito comum. Isso é muito normal. Mesmo dentro dos gentios,
que não era um povo, né, da aliança no primeiro momento, eles também tinham essa prática de que o núcleo familiar expressava essa fé comum, né? É porque hoje a gente vive num mundo que às vezes dentro de casa a gente não se fala, muitos filhos não têm respeito aos pais, os pais também já largaram mão, mas quando nós olhamos, e esse é um princípio de interpretação histórico-gramatical, nós precisamos olhar essa história e perceber que aquilo que era dito sobre família é um pouco diferente do que nós temos. E aí a gente quer, às vezes, interpretar o texto à luz do que nós achamos hoje, do século XXI, mas a gente tem que considerar a história, todo aquele sistema de clã, de família, de tribo, né, que Deus instituiu. Por isso que ele divide em famílias, em tribos, e diz, olha, vocês todos são responsáveis pela adoração no lar. E no Novo Testamento nós vemos isso, Paulo indo nessas casas, plantando igrejas ali, batizando os filhos e dizendo, ó, a adoração começa dentro de casa. Uhum. E esse comportamento, ele se manteve também com os reformadores? Ou isso foi uma coisa que a preocupação naquele momento era muito mais se separar das práticas nocivas que a Igreja Católica então praticava e vamos pensar em teologia? A Reforma Protestante, ela foi um movimento de rompimento, né? Na verdade, sim, nem foi tanto de rompimento, mas literalmente de reforma, né? Lutero não queria romper, mas ele precisava arrumar a casa, né? E nós vemos que ali, naquele momento da reforma, as pessoas, primeiro, elas nem tinham a Bíblia na sua própria língua, né? Elas seguiam ali o rito da Igreja Romana, elas ouviam a homilia da Igreja Romana, e quando houve um movimento de reforma, esse movimento de reforma deu para cada lar a Bíblia na sua própria língua. Então você imagina o que causou isso, porque a reforma, ela não seria uma reforma se as famílias cristãs não abraçassem a reforma. Então, imagina que a partir de agora os reformadores dão para cada lar e dizem assim, olha, está aqui a palavra de Deus na sua língua, você pode ler, você pode conferir, você pode, inclusive, aplicar o princípio de Bereia, né, de confrontar aquilo que está sendo ensinado. Você imagina as famílias recebendo isso. E aí, quando a gente vê o movimento da reforma, a gente vê não só apenas reformadores políticos, mas você vê cristãos, famílias inteiras, dizendo assim, nós não queremos mais essa prática, nós queremos a palavra de Deus ensinando. Então, começa esse movimento familiar a partir da Bíblia dentro de casa. E quando a gente chega na teologia puritana, os nossos irmãos puritanos que, por exemplo, escreveram a nossa Confissão de Westminster, a gente vê nos livros de história, tem um livro Teologia Puritana do Dr. Joel Bick, que fala muito sobre isso, a importância que eles davam para o culto familiar. Eles diziam, olha, essa adoração precisa acontecer aqui, dentro do lar, porque isso também vai nos prevenir dessas heresias, de tudo isso que nós passamos. Então, os puritanos, eles falavam que a casa é o berçário da igreja. Olha que interessante, né? É o lar que é o berçário da igreja. Então, é dentro do lar que nós formamos os discípulos, é dentro do lar que nós formamos a nova geração, é dentro do lar que nós aprimoramos, testamos o nosso coração. E óbvio, eles não tiraram isso da cabeça deles, porque o Salmo 78, que para mim é um dos salmos mais belos, Salmo 78, ele conta toda a história da redenção, né? Então ele fala, inclusive, dos pecados e tudo mais, mas ele começa dizendo assim, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou, olha a palavra aqui, lembra quando a gente fala sobre tempo? Não é uma questão de tempo, é uma questão de ordem. E ordenou aos nossos pais que transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Mas olha o versículo 8. E que não fossem como seus pais,
geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Então, não é uma questão de eu quero. O texto bíblico diz que Deus ordenou a transmissão da fé. E o texto vai dizer que Deus, aquilo que nós ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, ele está falando do ambiente do lar, nós não podemos encobrir aos nossos filhos. O grande problema é que muitos pais têm fé genuína, vivem a fé genuína, mas dentro de casa, de segunda a sábado, eles vivem como ateus. E os filhos não ouvem o evangelho da sua própria boca. Eles terceirizam para a escola dominical, eles terceirizam para uma escola cristã. Mas e o papel dos pais? Porque aqui o texto está dizendo que são os pais contando para os nossos filhos, para os seus filhos, para a nova geração, as maravilhas que o Senhor fez, o poder de Deus. A gente tem que dizer para os nossos filhos, olha, Deus abriu o mar. O Senhor Jesus andou sobre as águas. Ele acalmou a tempestade. Ele mandou maná do céu. Ele multiplicou pães e peixes. Ele curou endemoniados. Ele curou pessoas enfermas. A gente tem que contar as maravilhas que o Senhor fez. Porque aqui o contexto... E não são poucas. Né? E não são poucas. A gente vai passar a vida inteira falando isso para os nossos filhos. E a gente vai mostrar para os nossos filhos, porque aqui o contexto é o quê? A libertação do Egito. Né? Então, imagina só. Eles viviam no Egito e ficaram lá cativos durante muitos anos. Eles se multiplicaram e eles abraçaram a idolatria egípcia. Então, quando eles saem dali, as pragas, né, do Egito, Deus está humilhando também os deuses egípcios. Quando eles saem dali, eles saem para o deserto, e aí a gente lembra daquele texto, né? Que saudade das cebolas do Egito, que saudade... Mas, peraí, vocês eram escravos lá. Ah, mas a gente está com saudade da comida. Geração obstinada, cujo coração não era fiel. Então, Deus estava dizendo que o que nós precisamos fazer é moldar nos nossos filhos uma cosmovisão cristã, mostrando para eles as maravilhas que Deus fez, o poder de Deus, para que eles não sejam essa geração obstinada e de coração dividido, mente dividida. Eles precisam lembrar que há um único Deus, há um só Deus em Israel. O nosso Deus é o único Senhor. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai ligar a televisão para eles? Não, a gente vai ter que contar para eles, verbalizar o evangelho. E é nesse sentido que a adoração do lar, ela também protege a igreja, né? A nossa igreja, de futuros problemas. Porque se cada família tiver realmente empenhada e priorizar contar as maravilhas que Deus fez, ensinar o evangelho, a gente está protegendo as novas gerações. Sem dúvida. Né? E passando um legado para frente. Porque aqui ele diz de filhos que ainda hão de nascer. Né? Ele está mostrando exatamente o Deus pactual. Mas o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Esse evangelho ele tem que estar tão visível para os nossos filhos, tão diário, que eles precisam entender que tudo que nós fazemos, como os teólogos reformados diziam, né, é corandeu, é diante da face de Deus. E tudo que nós fazemos também, em certo sentido, é para glorificar a Deus. É isso aqui que nós estamos fazendo aqui, é glorificar a Deus por meio de um podcast. Amém. Amém. Um dia desse eu vi uma charge que me impressionou muito. Numa cadeia, um pai na frente da cela e falando, filho, me diz, onde é que eu errei? Aí na cela do lado o filho fala, pai, esse não sou eu não. É uma charge. É mais ou menos isso. Que é mais ou menos isso, porque, como o senhor falou minutos atrás, muitos pais abriram mão de criar os filhos. Exatamente. E há uma lógica que a gente herdou muito, essa lógica é muito nosso ocidental capitalista, de que o pai é aquele cara do sucesso. Isso. Então ele prepara o filho para que ele seja um homem de sucesso. E eu penso, desde que eu me converti, Deus colocou isso no meu coração, que eu tenho que preparar meus filhos para que eles sejam crentes. Exatamente. Não adianta eu alcançar o mundo, salvar o mundo e perder minha casa. Exatamente. O Woody Balkan, que faleceu essa semana, tem uma frase dele que é bem típica, né? É mais ou menos assim, se você prepara seus filhos apenas para ser bons empresários, bons médicos, bons advogados, você fracassou completamente na sua missão. Porque a nossa missão é formar um bom cristão.
formar um discípulo do Senhor Jesus. E, obviamente, se formarmos um bom discípulo do Senhor Jesus, ele também vai ser um bom trabalhador. Ele também vai entender que ganhar dinheiro é algo que glorifica a Deus na medida certa, né? Então, ele não vai fazer do emprego, do concurso, do dinheiro o ídolo do coração, mas ele vai dizer de que maneira eu adoro e glorifico a Deus também por meio da minha profissão. Ele vai ser um bom profissional se ele tiver uma boa cosmovisão cristã. Então, às vezes a gente está preocupado só com o resultado final e a gente esquece do processo, né? Então, o que é mais importante? O meu filho ganhar milhões, ter a casa própria, o carro do ano, ou ele adorar o Senhor, né? Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E eu percebo que a mente secularizada dos pais hoje, do nosso mundo, é uma mente que diz: seu filho precisa ser preparado para ganhar dinheiro. Ainda mais aqui em Brasília, né? Sim. As crianças são treinadas para passar em concurso. É o exemplo que eu dei Exatamente. dos E milhões. querendo ou não, é o ídolo da nossa sociedade hoje, né? O cara passa num concurso de 20 mil e aí ele quer o de 22. Ele passa de 22, ele quer o de 25. E é um caminho sem volta, né? É um caminho sem fim. Porque o ídolo, quanto mais você dá, mais ele pede, né? Então, a gente precisa lembrar, o que nós queremos dos nossos filhos? E aqui eu não sou contra você passar num concurso, não. Eu espero que os meus filhos passem. Mas eu espero primeiro que eles amem o Senhor, que eles glorifiquem a Deus e que eles façam do serviço não um fim em si mesmo, mas um meio também de alcançar pessoas, de glorificar a Deus e que eles deem testemunho da graça do Senhor Jesus ali. Então eu não posso pensar só no resultado. Eu tenho que pensar em todo esse processo. E é um processo diário, constante, que envolve discipulado, que envolve presença e que envolve adoração, né? Porque no fim é a adoração que nós estamos fazendo. Se eu não adorar Deus, eu vou adorar outra coisa no lugar de Deus. Uma coisa que muitos pais não conseguem compreender é que não tem jeito. A todo momento ele está discipulando os filhos dele. Exatamente. Para o bem ou para o mal. Exatamente. Uma coisa muito comum, e eu vejo algumas famílias fazendo isso, eu fico tão triste. Eu vejo famílias onde os pais são relegados depois que ficam velhos. Uhum. E a Bíblia, toda família de crente, às vezes não crente. É um mandamento honrar pai e mãe. Uhum. E eu falo assim, eu não posso dar exemplo, dá vontade de começar a citar exemplo, mas eu penso, se ele cuida do pai e da mãe velho, e os filhos estão olhando, ele está dizendo: filho, é isso que vai ter que fazer comigo. Exatamente. Mas não é isso que a gente vê hoje. A gente vê pais muito mais preocupados com eles e os filhos lá, achando que quando forem velhos eles serão cuidados pelo Estado. Exatamente. Eu vi uma história uma vez, né, que tinha uma família, né, e eles cuidavam da avó, né? Então o filho cuidava da mãe e tinha os netos ali. Mas ela já tinha uma certa demência, ela já tinha um problema, e toda vez que ela comia, ela comia de boca aberta, às vezes a comida vazava, caía e tudo mais. E o filho ficava muito incomodado com aquela cena da mãe comendo ali daquela maneira. Então o que ele fez? Olha, a partir de agora eu vou deixar a senhora comendo ali longe, porque a gente fica sentado na mesa, fica desagradável, é muito feio e tudo mais. E botou a mãe para comer lá longe, assim, no lugar que ela pudesse comer, como ela era doente, ninguém ia ver aquela comida caindo, ela de boca aberta e tudo mais. E aí, um certo dia, ele olhou a filha dele brincando de boneca e ela botou as bonequinhas em volta da mesa e botou uma boneca lá longe, assim, numa mesa. Aí o pai perguntou: ué, não entendi essa brincadeira. Tem essa mesa aqui, aquela outra boneca tá sozinha lá? Ela falou: aquela ali é você quando ficar velho. Você vai ficar lá longe, comendo longe da gente. Então, imagina, ela aprendeu, ela absorveu aquilo ali. E ela absorveu e ela estava replicando isso numa brincadeira de boneca, né? Então, todo pai discipula o filho para o bem ou para o mal. Você ensina de forma intencional, você ensina também pelas suas omissões. Então, o Salmo 78 aqui, ele está falando de qual é o legado que você vai deixar para o seu filho. Você ouviu, você tem fé, você vai encobrir isso dos seus filhos para que ele seja uma geração de coração infiel,
ou você vai transmitir o poder e as maravilhas que Deus fez e formar um discípulo de Cristo Jesus, né? Então, por isso que eu volto lá naquela primeira pergunta. Quando a gente olha para tudo isso, a gente pensa assim, será que não vale a pena eu recalcular a rota da minha família e ajustar o meu tempo para que eu consiga cumprir? E aqui não é uma questão de escolha. O texto bíblico diz que Deus ordenou isso aos pais. Não sou eu que estou dizendo, é uma ordem de Deus. E aqui eu posso contar um segredo? Claro, deve. Nós estávamos num outro contexto, numa outra igreja, e nós não tínhamos tempo. Nós estávamos ali e a rotina era muito pesada, a igreja tinha muitas programações ao longo da semana, e nós já estávamos incomodados com isso. E a gente eu percebia como pai, como homem, que eu não tinha tempo com os meus filhos. Eu não tinha tempo de orar com os meus filhos. Muitas vezes a minha esposa que botava para dormir, porque tinha uma reunião da igreja, porque tinha um outro negócio, aquela agenda bem ativista, né? E a gente estava orando por isso e falando, Senhor, o que nós vamos fazer? Fomos confrontados lá nesse congresso do Dr. Joe Bick. E a minha esposa e eu começamos a orar. Falando, Senhor, abre a porta de um outro local em que a gente consiga ter tempo com os filhos. E nós oramos durante 2 anos. Quando nós já estávamos ali em setembro de 2023, o seu digníssimo filho, né, meu pastor, meu amigo, me ligou, me convidando para pregar lá na Congregação Videira, no culto da Reforma. Falou, vem aqui conhecer, a gente está com uma congregação e tal, queria trazer você e sua família para conhecer e tal. Tá bom, convite, vir para Brasília, minha terra, né, sempre bom. E nós chegamos aqui, preguei, e aqui a gente começou a perceber que haveria uma possibilidade de nós ficarmos aqui como pastor da igreja, como pastor auxiliar da igreja. E eu preguei aqui dia 31 de outubro, dia 7 de outubro o conselho me convidou, dia 15 eles bateram o martelo, me fazendo o convite oficial, ou seja, em 15 dias Deus respondeu uma oração depois de 2 anos. E o nosso foco também de vir para Brasília, até pelo nosso sistema aqui da igreja, bem menos ativista, menos programação, era que a gente pudesse ter tempo em família e que a gente pudesse colocar em prática isso aqui. E desde que a gente veio para cá, isso tem sido muito mais constante para a gente. Claro, de novo, não tem o culto não tem ali, 6:30 da tarde. Mas a gente, às vezes, faz... Ontem, né, nós fizemos na hora do jantar, ao redor da mesa. Tem dia que nós fazemos antes de ir para a escola. Tem dia que a gente já conhece a nossa agenda e fala, hoje vai ter que ser na hora do almoço. Hoje vai ter que ser 5 horas da tarde antes do lanche, né? Mas a gente tem tentado manter essa constância. Então, um dos motivos de eu vir para Brasília, de eu fazer uma mudança ministerial grande depois de 8 anos, foi exatamente para que eu pudesse ter constância no culto familiar com os meus filhos, né? Então, eu não estou dizendo algo que eu não estou fazendo. Então, de vez em quando, a gente precisa recalcular a rota mesmo, rever as nossas prioridades, para saber o que nós queremos. Nós temos uma missão de formar discípulos do Senhor Jesus. E isso começa dentro de casa. Claro, claro. Poxa, pastor, o senhor respondeu 3 perguntas que eu queria fazer na sequência. Eu fico Acontece. grato a Deus. Que bom, que ótimo. Mas é muito comum que os cristãos que estão nos livros do passado, eles sejam reconhecidos pelos seus feitos de evangelizar, disso, daquilo, visitação. O senhor tem alguns exemplos de famílias ou de cristãos que foram reconhecidos por serem fiéis no culto doméstico? Eu acho que o grande despertar desse movimento foi a teologia puritana. Quando nós olhamos os nossos irmãos puritanos, a gente vê isso, de novo, né? Na história de Israel, a gente vê isso acontecendo, mas há um gap realmente ali, naquele momento medieval ali. Deixa eu te fazer uma pausa. Eu queria que você pudesse explicar o que são os puritanos. Por Tá quê? bom. Porque muita gente, quando fala puritano, é aquele cara que vai usar paletó, gravata, barba longa e não vai falar com ninguém, não vai dar bom dia, é chato e vai para a igreja de cabeça baixa. Os nossos irmãos puritanos foram reformadores ali da Inglaterra, Escócia. Alguns deles, por causa da perseguição, foram para Nova Inglaterra, né, que é os Estados Unidos, fundaram ali os Estados Unidos.
E os puritanos, o termo puritano é um termo usado como uma chacota, né? De forma pejorativa, e acabou virando um elogio. Por que eles são chamados de puritanos? Começou ali com uma polêmica da vestimenta, né? Tinha uma polêmica ali da sobrepeliz que colocava por cima, e esses irmãos falavam assim, gente, mas o culto, voltando, né? O culto precisa ter simplicidade. Lembra que a gente está aqui no momento de reforma, e a Igreja Católica Romana tinha muitos rituais. Então era tudo muito espetaculoso, todas aquelas roupas, muito ouro, muita cerimônia. E esses irmãos, ao se depararem com o texto bíblico e perceberem a simplicidade da adoração, eles falaram, olha, a gente está errando. A gente não deveria ter essa sobrepeliz, o pregador não deveria ser alguém que chama atenção para si, a gente não deveria ter esses rituais, o culto não deveria ter esse monte de imagens, esse monte de complexidade, porque você imagina que para você fazer uma missa católica, você tinha uma estrutura enorme. E eles falaram, não é assim, não é isso que o texto bíblico diz, à luz do livro de Atos, à luz do Novo Testamento. Então eles queriam trazer pureza para o culto solene. Então, desde o pregador, a não chamar atenção para si, né? Desde a simplicidade do culto, somente com os elementos prescritos na palavra de Deus. Então, é oração, é cântico, é a pregação da palavra, a administração dos sacramentos. Então, ele vai dizer assim, vamos trazer a simplicidade para o culto, a simplicidade para o pregador e ensinar e fazer com que tudo seja dirigido pela palavra de Deus. Eles ganharam um apelido de puritanos. Isso aí são os puritanos. Isso aí eles querem tudo certinho. Ué, mas é errado querer tudo certinho, né? Às vezes a gente olha isso assim, é tão óbvio, né? Então eles ganharam esse apelido de puritanos, que era num tom pejorativo, mas que mostrava que eles queriam a pureza do culto público e da vida cristã. Então esses irmãos foram responsáveis por escrever a nossa confissão de Westminster, né? Que as igrejas presbiterianas seguem, muitas outras também reformadas, é um documento histórico importante. Então nós temos puritanos batistas, nós temos puritanos anglicanos, ali presbiterianos, né, naquele sentido. Então esse movimento puritano foram de pessoas que queriam a pureza do culto. Depois eles vão para a Nova Inglaterra, para os Estados Unidos, e os puritanos ali eles vão entender que em cada lar deveria ter adoração. Então eles trazem de volta o princípio bíblico do Salmo 78 e de Deuteronômio 6, né, mostrando que em cada lar também deve ter essa adoração e deve ter a pureza da palavra de Deus e a simplicidade também da adoração no lar. Então, o movimento puritano é extremamente importante quando nós falamos de culto familiar, culto doméstico, adoração no lar, seja lá o nome que você queira dar. Uhum. Poxa, esses dias eu estava vendo uma jornalista famosa não, ela é conhecida, mas é bem conhecida. E ela disse que a família é o berço do fascismo. Uhum. Eu olhei assim, talvez a dela, né? Cada um fala por si, não, né? E ela nasceu do quê? De um ovo? Porque, ou seja, então, eu vou desconsiderar isso, desculpa esse exemplo. Mas nós vivemos tempos em que há um embate muito forte, e uma das coisas que alguns grupos tentam destruir é a família. Exatamente. E quando admite a família, tentam impor um modelo de família em que a mulher tenha uma supremacia sobre o marido. Uhum. Eu não estou dizendo que sempre o fato do cara ser... Não é confundir a autoridade do marido com machismo. Porque muitas vezes, principalmente na cultura brasileira, há um machismo natural impregnado. em que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu sou o chefe da casa. Isso não é ser lido conforme a palavra. Uhum. Mas como que a família, como que esse modelo ele faz para interagir com a sociedade como família, sem que seja um escândalo para quem olha e fala assim, em outras palavras, como fazer para que a mulher tenha o devido valor na sua família, do crente, sem que seja a mulher empoderada, autoritária, imposta pelos feministas hoje? De novo, a vida comum do lar, ela vai ensinar todos esses detalhes. Por exemplo, lá em casa, por uma questão de princípio bíblico, e não só porque eu sou pastor,
Se eu estou em casa, quem vai dirigir o culto familiar sou eu, mas a minha esposa vai me auxiliar, né? Então a gente já está mostrando para as crianças de que maneira funciona o princípio bíblico do lar. Então, se eu estou em casa e eu preciso, às vezes, uma criança faz alguma coisa errada, sou eu que vou lá conversar com a criança, sou eu que vou lá exortar, sou eu que vou lá corrigir. Isso eu estou mostrando para os meus filhos que eu sou pastor, não só da igreja, mas pastor do coração deles. Mas a minha esposa sempre está me auxiliando. Ela sempre está me auxiliando nesse processo. Então a gente está mostrando para eles como é que funciona. Agora, quando eu não estou em casa, como é que funciona? Eu digo, crianças, papai vai sair, eu tenho uma reunião, tenho uma visita, a mamãe vai fazer o culto familiar com vocês, eu peço que vocês ajudem, eu peço que vocês cooperem. Eu digo para o meu mais velho, Davi, lembra que você é homem e que você precisa cuidar da sua mãe, você é responsável também por ela e pelas suas irmãs, faça isso de maneira amorosa com ela, por favor, eu preciso da sua ajuda, né? E eu digo, meninas, ajudem a mamãe no que ela precisar. Então, a gente dá o norte, né? A gente mostra para as crianças todos esses detalhes na vida do lar, né? Então, se eu for um personagem no púlpito e não viver isso dentro de casa, eu estou ensinando para os meus filhos uma hipocrisia muito grande. E uma vez que o mundo, eu digo, o mundo odeia a família. A grande ideia é, o mundo odeia a família. Por quê? Porque quando nós olhamos o Antigo Testamento e o Novo Testamento, nós vemos até a promessa de Deus, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A gente vê igrejas sendo plantadas em famílias. A gente vê que Deus, o Deus pactual, e ele diz, ele estabeleceu um testemunho em Jacó, Abraão, Isaac e Jacó, famílias, né? Então, nada mais natural do que o inimigo das nossas almas querer destruir as famílias, desconstruir os papéis que foram instituídos por Deus. O marido é o cabeça do lar, a esposa é uma auxiliadora idônea. Deus instituiu isso, não foi eu, não foi a igreja, não foi o presbiterianismo, foi Deus. Deus na sua sabedoria, né? E que sabedoria, nós não conseguimos enxergar essa sabedoria, conhecer, como diz o reverendo Hernandes, a gente está só arranhando a superfície. Deus estabeleceu isso. E nós precisamos replicar essa mesma ideia dentro de casa. Lembrando que ser auxiliadora não é uma tarefa menos importante. Até porque, quando diz que o Espírito Santo é o nosso auxiliador, é o mesmo verbo grego usado para a esposa sendo auxiliadora. Se fosse, seria realmente o Espírito Santo seria um Deus menor, e não é. Eles têm a mesma essência, mas têm funções diferentes. Então, marido e mulher têm a mesma essência, criados à imagem conforme a semelhança de Deus, mas cada um tem função diferente. E essas funções não são funções que concorrem, são funções que caminham juntas. Não é uma competição, é uma comunhão, no qual cada um exerce o seu papel. E sempre que há uma disfunção nisso, né, sempre que há um erro nesses papéis, há uma disfunção no lar, né? E os filhos vão replicar isso. De novo, você está ensinando mesmo quando você não está ensinando, né? Com o seu exemplo e com a sua prática. Então, a gente precisa resgatar esse princípio cristão dentro do lar à luz da Bíblia, porque o mundo, você vai para extremos. Ou o homem é machista, ou ele é banana, né? Então, nenhum dos dois, não é isso que Deus quer de nós. Deus quer de nós uma vida com moderação, com sobriedade. Isso significa ser como Cristo, que foi um líder, quando precisou se posicionar, se posicionou, mas foi extremamente misericordioso, amoroso, tratou com dignidade todas as mulheres com que ele se relacionou. Nós vemos todos os relacionamentos do Senhor Jesus, até com mulheres que, à luz da sociedade, seriam mulheres indignas, Deus tratando essas mulheres com honra, com cuidado, com respeito, sem se aproveitar delas, sem defraudar o coração delas. É assim que o homem deve agir, né? Então o Senhor Jesus dá esse exemplo para a gente e que a gente deve replicar dentro do lar. Eu já vi crente querendo justificar o seu machismo, citando Efésios, porque fala, porque o marido é o cabeça da família. Tá, mas Efésios também fala que você morre por ela. É engraçado, o Dr. Davi Merck, né? Ele foi meu orientador na época do seminário. Eu gosto muito dele. Eu tive o privilégio de trabalhar com ele ali nos
os 3 anos de seminário, os últimos 3 anos de seminário, tive o privilégio de revisar alguns livros. A maioria dos livros deles, né? Eu fiz uma revisão, inclusive um grandão ali, eu trabalhei com ele quase 4 anos ali na revisão daquele livro. E ele usava uma expressão muito engraçada. Ele falou assim, tem alguns homens que eles não são cabeça do lar, eles são os cabeçudos do lar. Então tem uma diferença muito grande entre ser o cabeça do lar e ser o cabeçudo do lar, né? A pessoa que bate na mesa e diz, eu sou o cabeça do lar, ele é o cabeçudo. Ele não entendeu nada. Ele não entendeu nada. Porque a palavra de Deus diz em Filipenses que Deus, embora sendo Deus, não considerou como usurpação o ser igual a Deus. Então, nem Cristo, que é Deus, fez isso, quanto mais eu. Criatura, pó. Então, eu vou seguir o exemplo de Cristo. Seja a atitude de vocês a mesma que houve em Cristo Jesus. Que se fez servo, que se humilhou, que cuidou, que amou. Então, isso é ser um líder como Cristo. Agora, bater na mesa e dizer, eu sou o cabeça do lar, você já perdeu toda a sua autoridade, né? Um líder que precisa bater na mesa para impor a autoridade, ele não tem autoridade. Ele não tem. Então, a autoridade que a gente tem vem do Senhor. E eu não preciso brigar por causa disso. Porque quem me deu autoridade foi Deus. Eu fico olhando, como eu já citei antes, numa sociedade em que se valoriza realmente o cara, o primeiro, sempre we are the champion. Realmente, essa visão do servo, ela é subversiva. Ela é realmente subversiva. E eu entendo porque algumas pessoas falam assim, isso é fascismo. Não, isso é amor de Deus, cara. E isso constrói sociedade. Exatamente. Isso é que constrói sua autoridade apenas. E os nossos irmãos puritanos construíram uma nação próspera com essa base, com as bases cristãs, com as bases dos princípios bíblicos, né? Então, a gente hoje, a gente vive realmente essa tensão, né? Porque você fazer o óbvio, você é fascista. Você é machista, você é tudo que é ista, né? Taxista, Taxista, exatamente. Mas a nós cabe agradar a Deus e não aos homens, né? Então, mas eu faço questão de também ensinar para as minhas filhas, quando a gente chega com compras em casa, eu faço questão de dizer assim, olha, eu vou carregar as compras para vocês, porque Deus me deu força para cuidar de vocês. Então, eu mostro para elas também a importância de ser bem cuidada, de ser bem tratada. Eu falo pro meu filho, só não usa força quem não tem. Então, assim, se Deus deu força pra gente, é exatamente para sua mãe não precisar carregar uma caixa de leite, né? Para ela poder ser cuidada. Então, lembra que masculinidade também tem a ver com servir, cuidar, estar pronto para se doar. Poxa, mas eu tô lá jogando, vou ter que parar para pegar uma caixa de leite para minha mãe? Sim. A gente está formando um homem, né? Um homem servo, um homem humilde, um homem que se coloca à disposição para servir. Porque a sociedade, as pessoas vivem para serem servidos, né? Então, tá tudo bem bagunçado, né? Tá tudo bem. E por isso que eu acho que o culto familiar, ele devolve essa instrução bíblica da família, dos filhos. Eu falo muito para os pais que o culto familiar treina os seus filhos para o culto no domingo. Porque é ali no culto familiar que a gente começa a perceber que o nosso filho não para quieto. Aí é ali que a gente vai corrigir ele. Você vai ficar sentado. Você vai ficar sentado que agora a gente está adorando o Senhor. É ali que a gente vai corrigir algumas falas quando os nossos filhos oram. A gente fala, opa, essa oração aqui tá meio esquisita, né? Vamos conversar sobre isso. Então, olha o tanto de oportunidades que nós temos vivendo o culto familiar, né? Então, de novo, a gente está preparando nosso filho também para a sociedade. A gente sempre imagina, a gente sempre vê o erro, esquecendo que ele é fruto de um processo. Algo, quando explode, fica visível, é porque ele já foi concebido no coração, na mente, e não foi corrigido. Exatamente. Né? Pastor, mas eu queria clarificar um pouco mais esse papel da mulher como auxiliadora. Não quero com isso redimir a mulher. Mas Jesus redimiu as mulheres realmente em uma sociedade que vê a mulher como, em alguns momentos, como uma coisa, por mais que fossem religiosos. Então, o que seria o papel da mulher, então, nessa família, aos pés do Senhor? Veja, quando nós consideramos a história de Israel, e talvez o melhor exemplo disso seja Timóteo, que ouviu o evangelho da sua mãe e da sua avó, né? Sua mãe Eunice, sua avó Lloyd.
Olha que interessante. Duas mulheres que foram instrumento do Senhor para preparar um discípulo de Cristo, que se tornou um dos pastores importantes da fé cristã. A mulher tem um papel fundamental. Lá em Gênesis, Deus já falou assim: não é bom que o homem fique só. Não é bom. Se eu não tivesse uma esposa, com certeza eu não estaria com essa camisa. Ela fez questão de dizer: não, você vai gravar um podcast, você vai ficar no YouTube. Então, assim, pensa bem, né? Então, a mulher, ela é capacitada também por Deus para nos auxiliar em áreas que nós não enxergamos. A esposa, a mãe, ela tem uma visão diferente das situações. Várias vezes a minha esposa tem que me corrigir e dizer assim: olha, acho que você foi duro demais. Eu acho que o que você falou não foi dito da melhor maneira possível, né? Ela também tem um olhar de mãe no sentido de ser uma cuidadora, de ser uma auxiliadora dentro de casa, de trazer essa harmonia, de ligar algumas pontas que ficam soltas, né? Talvez ali, usando a linguagem do futebol, ela é quase que o volante, né? O volante ele vai ligando zaga com ataque, com meio campo. E a mulher, ela tem esse papel também, um papel importante. Deus diz: não é bom que o homem fique só, né? E ela vai auxiliando, nos lembrando, confrontando, e a gente precisa ter humildade para ouvir. Ela vai nos forjando também, né, a imagem do Senhor Jesus. Ela vai dando para a gente uma visão de coisas que a gente não tem, né? Então, olha que importante o papel da mulher. E de novo, dentro de casa, dentro do lar, ela também tem um papel de ensino muito grande. Porque eu sei que na nossa sociedade, muitas mulheres saem para trabalhar fora, né? Mas olhando aqui para o contexto de Êxodo, de Deuteronômio, aqui do Salmo, a mãe ficava com o filho ali até os 11, 12 anos, formando o caráter daquela criança no amor cristão, né? Quando a criança fazia 12 anos, ele se tornava um homem, e o pai assumia também boa parte disso. Mas a mulher, dentro do lar, ela dava o primeiro ensino para aquela criança, o ensino da palavra de Deus. Você vê, Timóteo tinha um pai gentil, grego, mas a sua mãe e a sua avó educaram esse menino ao ponto dele professar a fé no Senhor Jesus e ser um plantador e um pastor de igreja. Então, quando a gente pensa no papel da mulher, é um papel importantíssimo. Um papel, é uma missão muito grande. É um privilégio para as nossas irmãs serem criadas por Deus como mulheres, com uma missão de auxiliar e de abençoar também líderes. Que privilégio que é ter uma esposa, uma mãe que está preocupada com a alma do filho, que está preocupado com o coração do pai e que faz isso com graça, faz isso com bondade. A mulher virtuosa fazia isso. Ela acordava cedo, ela dava ordem para as servas, ela via se estava todo mundo bem, ela preparava. O marido dela era elogiado à porta da cidade. Ela encarnou o papel cristão, bíblico, de uma mulher, de maneira que tudo se harmonizava. Quando essa mulher sábia que edifica o lar, né, ela edifica verdadeiramente a luz da palavra. Então, olha que maravilha isso. Sem dúvida. Assim que eu me converti, eu aprendi no meu processo de discipulado com o pastor Vaslau, ele ensinando para a gente: olha, filho vai testar os limites deles, não porque eles sejam atentados, porque eles não sabem. Exatamente. Estão crescendo. Então, aprendam. Os pais têm que ser unos na decisão. Exatamente. Então, eu lembro quando eu era criança, eu sabia o momento de pedir dinheiro pro meu pai, na hora que ele estava jogando dominó com os amigos dele, que ele não queria passar vergonha. Então, eu chegava: o senhor me dá dinheiro. Aí ele dava uma moedinha para mim, eu falava: esse é o momento. Então, várias vezes, os meus filhos chegavam assim: posso fazer isso? Você já falou com sua mãe? Já ela disse não. Ué, você quer que eu fale o quê então? Exatamente. Tinha situações em que a resposta de um ou outro era sim ou não, e o outro não concordava, mas a gente conversava à parte. Os meus filhos uma vez, acho que foi, não lembro qual deles foi, né? Pediu alguma coisa assim, eu falei assim: eu tenho que ver com a sua mãe primeiro. Ah, mas vocês dois sempre concordam? Aí eu falei: é exatamente isso. Então a gente tem uma prática não de empurrar para o outro lá em casa. Tipo assim, vê com a sua mãe, vê com seu pai. Eu vou conversar com a sua mãe, eu vou conversar com seu pai. Então a gente não empurra assim
para o outro, a gente diz, a gente empurra as crianças para fora e diz, a gente vai conversar, e se a gente chegar num veredito, a gente dá. Se tiver em dúvida, a gente diz, olha, no momento a gente está em dúvida, a gente precisa pensar um pouco mais, né? Então, os nossos filhos já ficam meio chateados, né? Porque a gente sempre concorda. Mas é essa prática da gente... o famoso combinado não sai caro, né? Então, a gente tem pensado o seguinte, é muito melhor a gente ser proativo do que reativo. Então, vamos nos preparar antes, ao invés de ter que reagir na frente dos outros. Então, a gente já sai com as crianças, ó, a gente vai tal hora, a gente vai voltar tal hora, o que tiver você vai comer, não é para fazer isso, não é para fazer aquilo, a gente está sendo proativo. Porque chega na hora da situação lá e a gente tem que ser reativo, normalmente é aí que dá problema, né? Nas nossas reações. Então a gente tem tentado já preparar o terreno sempre muito antes. E às vezes, João, às vezes eu estou na rua e eu ligo para minha esposa indo para casa, exatamente porque as crianças estão em casa, aí pelo telefone eu já combino as coisas com ela. Exatamente porque quando eu chegar eu sei que as crianças vão estar em volta. Então eu digo, ó, eu tô te ligando porque eu quero conversar um negócio com você antes das crianças antes das crianças ouvirem, né? Para as crianças não ouvirem. E a gente já combina tudo antes para eu chegar em casa já com o veredito, né? Sim, claro. Então é uma tática. É uma tática. Às vezes eu tenho que fazer reunião com a minha esposa para resolver as coisas de casa, né? Mas é melhor agir assim do que ficar nessa casa dividida. Porque as crianças manipulam, né? Sim. Elas conhecem os limites do pai, da mãe. Elas sabem que horas pede, que horas não pede. E são hábeis em jogar um contra o outro. Porque elas sabem que na dúvida vai prevalecer várias vezes. Na nossa história, chegou para mim, posso fazer isso? Pode. Aí eu vi pela expressão que tipo assim, ufa. Mas espera aí, o que sua mãe disse? Tem que ter isso, porque senão eles vão aprender a jogar um contra o outro o tempo inteiro. Vão aprender a jogar um contra o outro. E a gente vê assim, essa manipulação desde cedo, né? Desde pequenininho. E a gente brinca assim que a gente tem que estar sempre com o Bluetooth ligado, né? Pai e mãe, porque senão eles vão jogar um contra o outro. E a gente tem que pensar o seguinte, eles vão ter o que eles querem, e os pais vão ter o conflito para resolver depois, né? Então não vale muito a pena a gente cair nesse jogo. E aí que eu acho legal, né? Que o culto familiar, a gente consegue perceber já essas coisas, sabe? Nos nossos filhos. Às vezes um quer uma coisa, outro quer outra, já começa a jogar ali. Não, mas a mamãe disse que vai ser rápido. Não, mas eu estou dizendo que vai ser diferente, entendeu? Então a gente já começa a perceber essas coisas. É a vida comum do lar. A gente tem que viver essa vida comum do lar. E sendo repetitivo numa coisa que a gente já falou, e é interessante, ao deixar que o filho manipule a gente está ensinando para ele, seja um manipulador, que você vai conseguir o que você quer. Exatamente. A gente ensina o tempo todo. Ensina o tempo todo. Até dormindo. Então, nesse processo de ensino, em função da idade da criança, obviamente, eu imagino que num culto doméstico você vai usar uma linguagem mais simples ou mais elaborada à medida que eles vão crescendo. Isso. Como é que os pais fazem, então? Tem que fazer um culto doméstico na linguagem das crianças e depois um só parte ou já valeu por tudo? Você diz para a família inteira? Para a família inteira. Normalmente a gente faz um para a família inteira, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Então, não importa o texto bíblico, o mais simples possível, ou o texto mais complexo, ela é a palavra de Deus. Como nós lá em casa nós temos o hábito de ler histórias bíblicas, né? À medida que nós estamos lendo para as crianças, nosso coração também está sendo treinado, né? Então, eu tenho para mim, João, que o evangelho, ele é simples, sabe? Ele tem que ser tão simples que a pessoa mais simples da igreja entenda. Porque se eu falo só rebuscado, eu estou limitando, eu estou fazendo acepção de pessoas. Então, a gente tem que ser simples. E na simplicidade, porque quem ensina é o Espírito Santo. Né? Quem vai confrontar é o Espírito Santo. Então, eu vou falar com os meus filhos da maneira simples. Eu vou contar a história para eles e eu vou falar com simplicidade. Então, imagina, eu tenho um gap ali de 11 anos, vai fazer 12, e uma de 3. Né? Então, eu tenho que falar de uma maneira que a de 3 entenda, mas eu também posso fazer aplicações um pouco mais profundas para o maior. E aí, depois disso, na vida, às vezes dentro do carro, por exemplo, quando eu volto da escola, as menores dormem. Então é hora que eu posso conversar com o maior numa linguagem um pouco mais profunda. Né? Mas eu posso fazer aplicações pequenas
e grandes, como a gente faz na igreja, como a gente faz num culto. Tem hora que a gente fala, traz algumas aplicações mais densas, teologicamente falando, tem hora que a gente faz o beabá. Gente, nós temos que orar mais. Simples, né? Então, a gente precisa ter essa sensibilidade também no lar e lembra que nós, quando fazemos culto familiar com constância, nós adultos também estamos sendo treinados a pastorear o rebanho que Deus nos deu, né? Talvez no primeiro momento você fique meio travado, seja tudo meio artificial, mas conforme você vai fazendo, você vai também pegando prática de falar, de trazer aplicações, e a gente tem que estar assim, bem preparado, porque há perguntas teológicas profundas no culto familiar. Perguntas. A minha filha uma vez perguntou: pai, Jesus é Deus? Aí eu falei: aonde isso vai chegar? Então Deus morreu? Aí eu falei: sim e não. Ela falou: não, mas se Jesus é Deus e ele morreu na cruz, Deus morreu. Eu falei: nossa, vamos pensar na filosofia por trás disso. Então a gente precisou explicar para ela, de uma maneira que ela entendesse, que Cristo era perfeitamente Deus, perfeitamente homem, né? Fomos mostrar que ele, sim, ele morreu porque ele assumiu uma forma humana, mas uma vez que ele é a essência, uma vez que ele é Deus e Deus é Espírito, nesse sentido Deus não morreu. É difícil falar isso, né, para as crianças. Mas a gente tem que falar. Ela vai entender completamente tudo? Não, nem a gente entende completamente. Tem coisas que a gente está com a mente limitada, mas a gente vai explicar na simplicidade da criança, né? Então, é um treino para as crianças e para a gente também. Para a gente estudar mais, para a gente se dedicar mais ao Senhor, orar mais, depender mais do Senhor para explicar essas coisas profundas, né? Eu fiz um filme em 2010, 2012, que é a história de uma companhia de teatro que trabalha com bonecos de manipulação. Aham. E o diretor dessa companhia, ele falando como, muitas vezes, os filhos dele, o filho dele, que era o mais novinho, falava com ele dos problemas quando se relacionava com os bonecos. Aham. Muita coisa ele não... Ele tinha vergonha de falar com o pai, alguma coisa assim, mas quando era com o boneco, ele desarmava. Então, eu pergunto, quais são os elementos que se usam no culto doméstico em função da idade? Para que Olha, esse evangelho seja acessível à isso. criança. A gente pode usar assim, a música ensina muito, né? Tem músicas, inclusive tem algumas músicas que são os catecismos cantados, né? O catecismo é aquele sistema de pergunta e resposta, né? Doutrinas profundas. A gente pode, de vez em quando eu faço isso lá em casa. Eu peço para o mais velho ajudar a mais nova a preparar o texto bíblico. Então ele lê para ela e eles tentam trazer as explicações do texto. Claro que depois eu vou Sim, claro. ajustando, mas é desafiar eles também a falar na linguagem deles e ter percepções do texto bíblico, né? Então tudo isso são instruções. Gestinho é instrução. Quando o meu filho tinha 2 para 3 anos, nós íamos ensinando o catecismo para ele por gestos, né? Então, eu lembro que ele falava assim: o que mais Deus fez? Aí ele falava assim: Deus criou todas as coisas. Então, o gestinho de tudo que ele olhava era dizer assim: tudo que é criado por Deus. Então, tudo isso são ferramentas que nós podemos usar de acordo com a faixa etária da criança. A criança pequena, ela tem uma baixa retenção, né? Ela tem dificuldade para reter muito. Então a gente precisa ser mais direto com ela, a gente precisa ter essa simplicidade de falar com ela, né? E por isso que eu falo que às vezes os pais falam assim: poxa, meu filho não fica na igreja, não fica no culto público. Começa a treinar ele no culto familiar. Começa a treinar. Filho, agora você vai sentar. Filho, agora é hora de ouvir a Bíblia. Filho, agora é hora de orar. Fecha o olhinho para a gente orar. Vamos falar com o Papai do Céu. Quando chegar no culto de domingo, aquilo vai ser natural para ela. Muitos pais passam muito perrengue no domingo com os filhos porque não querem passar perrengue em casa ensinando o filho a ficar sentado, a orar, a cantar, entendeu? Então, eu estou treinando meu filho para o domingo. Então, é ali na casa que eu tenho... Em casa eu posso dizer assim: ô pregador, para um pouquinho aqui que eu preciso ir ali conversar com o meu filho. Em casa eu posso. No culto, eu não tenho como falar para o pastor, para aí que meu filho está muito agitado aqui. Então, se em casa eu vou treinando, eu vou corrigindo, eu vou instruindo meu filho,
quando chegar no domingo aquilo vai ser tão natural para ele que ele fez durante todos os dias que para ele não vai ser um problema estar ali, entendeu? E aí ele vai ter algum conhecimento teológico também para absorver coisas. E eu digo uma coisa, às vezes a gente minimiza a capacidade das crianças. Eu lembro uma vez que o meu filho ouviu uma pregação e o pastor falou assim: nós não vamos ficar no céu para sempre. O céu não é o estágio final do crente. Nós vamos para Nova Jerusalém. Isso foi no domingo. Quando foi lá para terça, quarta-feira, meu filho falou assim: pai, ele devia ter uns 3 anos. 3, 4 no máximo. Eu acho que ele tinha... ele tinha 4 para 5 anos. 4 para 5 anos. Ele falou: pai, por que o pastor disse que a gente não vai ficar no céu para sempre? Foi no domingo, ele foi falar isso na quarta. Isso estava na cabeça dele. Sim. Mas só depois de alguns dias que ele assimilou e aí me perguntou. E aí eu fui explicar para ele. Eu falei: olha, a gente tem o céu, mas a Bíblia diz que Deus está construindo uma nova cidade. E aí tivemos um tempo de conversas profundas. Uma outra vez, a gente, dentro do carro, aquele engarrafamento assim, de desanimar. E eu falei: gente, por que esse engarrafamento? Aí meu filho: porque Deus decretou assim. Toma. É o desavisado, né? Muito bom. Então, de novo, cara, você entender sobre os decretos de Deus é algo complexo, mas na simplicidade da criança, ele entendeu que até o engarrafamento está debaixo do controle soberano de Deus, né? Então, se ele não tivesse decorado o catecismo, que era a pergunta: por que as coisas são do jeito que são? Porque Deus decretou assim. Ele não teria tido essa resposta. Então é uma instrução, é diária. Ah, mas a criança não vai entender. Gente, o Espírito Santo fala com o adulto e fala com a criança. A gente também não entende. E se não for o Espírito Santo corrigindo e nos ensinando e abrindo nosso entendimento, a gente não é salvo. Da mesma maneira, a criança. Então confia no Espírito Santo, faz sua parte, prega o Evangelho, cultua o Senhor e deixa que o Espírito Santo haja no coração do seu filho. Né? O menino Jesus, como menino que era, foi instruído por alguém. É estranho a gente Ele aprendeu pensar nisso, né? exatamente. Ele teve que aprender a obedecer em todas as coisas. Dá a impressão né? que ele já saiu. Tcharam, Eu falei esses dias com os meus filhos no culto familiar. Eu falei: criança, você imagina que o Senhor Jesus teve que aprender a andar, teve que ter a fralda trocada. Isso faz parte da humilhação do Senhor Jesus, né? Teve que se alimentar, tinha hora para dormir, né? Tinha que tomar café da manhã. Então, o que vocês estão vivendo é a vida normal que Jesus também viveu. Então, se alegrem nisso. Se alegrem nisso. Né? É interessante o poder de também, ao mesmo tempo que elas têm uma memória recente mais volátil, mas o poder de percepção das crianças é uma coisa que me assusta. Lá na igreja, um dia, tinha um menino do nosso lado, assim, criancinha, Aurélio, gosto muito dele. Nesse dia ele estava irrequieto. E ele desenhava, ele botava a cadeira o pé em cima da cadeira e deitava no colo da mãe. Né? E acho que o Mateus estava pregando esse dia. Mas daqui a pouco o Mateus fez uma pergunta: não é isso? Fez aquela pergunta. Ele respondeu. Eu falei: danado, cara, ele está prestando atenção. Ele está irrequieto porque é o temperamento dele, mas ele está prestando atenção. E ele respondeu na lata, sim, cara, era uma pergunta difícil. Esses dias eu estava pregando lá na igreja, né? E num dos momentos eu estava confrontando a congregação, né? Meus irmãos, quem é Jesus para você? Jesus muda tudo na nossa vida e tudo mais. E aí eu falei assim: mais uma vez eu quero te perguntar, quem é Jesus? Aí uma criança: é o Filho de Deus. Da boca de pequeninos. Eu falei: louvado seja Deus. Perfeito louvor. A graça ela está sendo instruída, né? Ela não responderia isso se não tivesse instrução dos pais, né? Então, olha que quantos adultos não responderiam isso? Que Jesus é o Filho de Deus. Mas um pequenino, uma criança simples. E o Senhor Jesus amava os pequeninos, né? O Senhor Jesus sempre amou os pequeninos e a gente tem que amar eles mesmo. E ela falou verdadeiramente para toda a igreja ouvir: ele é o Filho de Deus. Louvado seja Deus, gente. Louvado seja Deus. Na hora que ele falou isso, assim, foi um misto de um risinho para ela e um santo orgulho, dizer assim: essa ovelha é boa, viu? Que confissão, né? Interessante. Eu já ouvi várias vezes pessoas, irmãos dizendo: nós temos que ter um culto adequado aos jovens. Porque se for um culto chato, o que ele quer dizer assim, aquele culto que o adulto vai apreciar, os jovens nunca vão ficar na igreja. Eu falo assim: então, como esse culto ele tem que mudar todo ano, porque aquela geração do ano passado já cresceu. Já cresceu.
Como vai ser esse culto? Eu lembro que quando eu estava no seminário, eu não escrevi esse texto, não escrevi esse artigo. Eu queria escrever um artigo lá antigamente para o Reforma 21, o iProd, lembra? Sim, sim. Eu tinha uma ideia de escrever um texto chamado assim: Eu não tenho criatividade para ser pastor. Porque eu não tenho mesmo, né? Apesar de ser publicitário de formação, se depender de mim para fazer culto disso, culto daquilo, culto do não sei o quê, culto daquilo outro, eu não tenho criatividade. Então é isso que você falou. A cada mês vai ser um culto diferente. Cada ano vai ser uma geração diferente, né? Agora, o culto do jovem, culto do adolescente, culto da criança, culto do bebê, culto do não sei o quê, culto... Isso aí é uma forma da gente encher as nossas agendas, né? Se há verdadeira adoração no culto público solene, que é o culto ordenado pelo Senhor, e se cada família cumpre o seu papel em casa de cultuar a Deus, de adorar, o seu jovem, seu adolescente nem vai sentir falta dessas coisas, porque ele vai ser instruído biblicamente, né? Agora, eu entendo também o movimento de massa, né? De você ter aquele momento ali focado no jovem, fazer uma programação, não vejo grandes problemas nisso não, né? Mas fazer disso o objetivo, ter um culto só para os jovens, primeiro que a igreja ela tem que ter unidade e diversidade. Então eu não acredito numa igreja assim, só de jovens, só de idosos, só disso, só daquilo. A igreja tem gente de toda raça, tribo, língua e nação. Tem idosos, tem crianças, tem adolescentes, tem jovens, tem casais, tem solteiros, tem viúvas, tem divorciados. Esse é o corpo de Cristo, né? Então eu não creio nesse culto segmentado, né? Eu creio no culto ordenado por Deus, prescrito na palavra de Deus. E o resto são programações que a gente pode fazer, focadas em grupos etários, mas não como um fim em si mesmo, como... porque eu cresci numa igreja que tinha o culto de jovem no sábado à noite. E aí muitos desses jovens não queriam ir no domingo, porque não, já fui no culto sábado, para que eu vou na igreja no domingo? Mas o culto de sábado não é ordenado, o culto de domingo né? É uma ordem de Deus. Então a gente acaba confundindo, né, as coisas. E quando os jovens, os filhos, não querem participar do culto doméstico? Então, aí a gente precisa, de novo, eu vou falar o melhor, né? O melhor é você treinar seu filho desde pequeno, né? Não quero participar, não quero por quê, né? Quais são os motivos, as razões? E aqui eu não vou fazer o papel de advogado jovem, não, tá? Às vezes, eu estou dizendo pela experiência do que eu já ouvi, né? Às vezes o jovem não quer fazer o culto familiar por um motivo de ser um culto tão maçante, que aquilo ali se torna ruim. Outra coisa que eu já ouvi é coisa do tipo, mas meu pai e minha mãe são uma pessoa fora, mas quando quer fazer culto familiar quer ser espiritual. Então havia uma hipocrisia da parte dos pais. Olha que duro ouvir isso, né? Então a gente precisa sondar as motivações. Agora, uma vez que nós estamos debaixo do mesmo teto e que o pai é responsável pelo filho, ele também deve exigir isso, sabe? Meus filhos não têm escolha agora. Eu brinco que família não é uma democracia, é uma ditadura, né? Tô brincando assim, mas assim, olha, tem uma ordem, Deus estabeleceu. Então, não, eu não quero, eu vou ficar no meu quarto. Então tá, então a gente vai fazer o culto no seu quarto. Fazendo no seu quarto. Se eu tiver que brigar pela vida dos meus filhos, eu vou brigar até o fim. Eu vou orar, eu vou me quebrantar, eu vou lá no quarto dele, eu vou onde ele estiver, né? Mas, de novo, a gente tem que olhar também o que está por trás dessas negativas, né? Se não há uma hipocrisia por parte dos pais, se não há um entendimento do culto como uma coisa muito maçante, né? Uma vez eu ouvi a pessoa falando assim, porque lá em casa os adolescentes não querem participar. Eu falei, me fala aí um pouquinho como é que vocês fazem o culto familiar. Não, o culto familiar tem que depois do banho, tá todo mundo arrumado, assim, não pode estar de pijama. Aí eu comecei a ficar assim, eu falei, gente, que começa a ficar artificial, né? E aí o pai prepara uma pregação de 40 minutos, só que o problema, pastor, é que às vezes ele passa do ponto, às vezes fica lá 1 hora, ele não terminou ainda, aí ele quer que todo mundo cante e a gente não sabe cantar direito. Aí eu falei assim, vocês já pararam para pensar assim, vocês podem simplificar um pouquinho mais? Né?
Que tal, em vez de uma pregação de 50 minutos, vocês lerem um capítulo da Bíblia, sei lá, de Provérbios, e perguntarem para os adolescentes o que chamou a atenção aqui, e ter esse momento de um bom debate, né? Uma discussão bíblica. Ao invés de exigir que eles cantem um hino, né? Vamos cantar uma música mais simples e vamos fazer isso num momento que os meninos estavam estudando para vestibular e tudo mais. Ao invés de demorar 1 hora, vamos fazer 15 minutos. Entendeu? Então, há alguns ajustes que a gente pode fazer que vão ajudar. Na minha experiência, ajudando famílias, eu tenho ajudado algumas famílias nesse sentido. Por isso que eu falei que eu queria escrever o livro Como, né? Porque o maior problema não está em entender a importância, mas em como fazer o culto familiar, né? E aí acho que esses ajustes são bem simples. Então, de uma maneira simples, olha só que legal. Começa com uma oração. Uma oração. Pede lá para sua esposa orar ou você ora. Canta uma música simples, uma música que seja comum ali. Você não precisa você não precisa de um instrumento. Lá em casa a gente tem um piano. De vez em quando a gente toca piano, de vez em quando a gente pede para as crianças tocarem no piano a música. Eles têm que participar do culto. Eles são ativos. Então tem dia que a gente fala, cada um vai poder escolher uma música. Então são 3 músicas, né? Então, às vezes a gente pede para o mais velho ler o texto bíblico. Você vai ler do versículo tal ao versículo tal. Ele tem uma responsabilidade. Aí eu explico a palavra de Deus. Tem dia que eu peço para ele explicar. Na hora da oração, eu falo, olha, agora a gente vai compartilhar os pedidos de oração. Todo mundo vai orar. Então, de novo, o culto familiar ele tem que ser participativo, porque é familiar, né? Então, quando você dá responsabilidade, você dá tarefas, você traz esse envolvimento da família, isso fica muito mais leve, muito mais fácil de você ter isso todos os dias. E eu vou dizer uma coisa, João, quando a gente faz, quanto mais a gente faz, mais a gente quer. Porque a gente está buscando ao Senhor. E Deus há de abençoar as famílias assim. Eu morro de rir quando os meus filhos, domingo à noite, pai, não vai ter culto familiar? Eu falei, a gente já teve lá na igreja. Não, mas e o nosso? Legal. Eu falei, a gente teve como família da aliança, várias famílias da igreja, né? Mas é porque isso, quando você tem persistência, eles têm a necessidade de ouvir mais e mais da palavra. E aí você vai criando uma criança que está condicionada a isso. E conforme ele vai ficando velho, ele não vai se desviar dele, né? Sim. Então é ensinar a criança no caminho. E quando o casal está em crise e um ou outro não quer participar? Aí é problemático. Aí tem que se ajustar, né? Enquanto isso não se faz? E o culto familiar ele também é terapêutico, né? Eu lembro de um conselheiro bíblico que uma vez foi na casa de um casal em crise, né? E foi fazer o culto familiar, foi fazer um momento devocional com eles e falou assim: abraça sua esposa e ora com ela agora. Nossa. E aquele cara meio relutante assim, ele falou, vai lá. E ele estendeu a mão, abraçou a esposa, orou. Depois da oração ele falou assim, acho que resolveu o problema. Porque eles tinham muito tempo que eles não se abraçavam, muito menos que ele orava com ela. E depois daquela oração, Deus assim, sabe quando limpa o coração, né? O culto familiar, ele também ele também tem esse aspecto de ser uma cura, sabe, para o nosso coração. Porque é isso. Como é que eu vou fazer um culto familiar agora se eu estou de nariz torcido com a minha esposa? Então, eu preciso me reconciliar com ela. Pode ser que o casal diga assim, eu não vou fazer. Aí você vai estar em desobediência à palavra de Deus. Tem que se arrepender. Na história puritana tem uns casos assim de maridos e esposas que levavam o nome do marido para o conselho. E lembra, é uma negligência do lar. É pecado, né? Passível de disciplina, inclusive. Se você é negligente no lar, se você não é pastor, se você não pastoreia o seu rebanho, isso é falta de perdão, né? Contenda, tudo isso é pecado. Então, se em alguma medida for necessário, peça ajuda da igreja, peça ajuda dos seus pastores para que a gente possa intervir, para que a gente possa ir lá orar, possa ajudar, né, nesse processo de conciliação, né? É mais importante isso do que ficar de nariz torcido. E não deveria acontecer, mas acontece em casamentos com julgo desigual.
marido ou esposa são incrédulos. Aham. A parte que não quer participar, a outra deve fazer o culto doméstico? Eu acho que sim. Acho Não que sim. importa se é o marido ou a esposa, a parte, Não importa. se uma outra parte É um não quer. testemunho. E a Bíblia diz que o marido é santificado pela esposa, a esposa é santificada pelo marido e pelos filhos, né? Então, olha que interessante, né? O texto diz, Deuteronômio 6, a partir do verso 4, ouve Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás nos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Deus está dando uma ordem de dizer, vocês precisam de uma nova mente. Vocês saíram do Egito, eu preciso que vocês reconheçam que eu sou o único Senhor. E isso você vai fazer na sua casa, você vai inculcar nos seus filhos. A ideia de inculcar, eu não vou fazer isso porque a gente já combinou antes do podcast, mas a ideia de inculcar é bater. Podia fazer aqui no microfone assim, ó. Inculcar é bater até entrar, né? É literalmente rachar a cuca, né? É bater até entrar, quebrar, né? Então você vai ter que fazer isso constantemente, inculcar na cabeça dos filhos que há um único Deus, um único Senhor, e que nós devemos amar Ele acima de todas as coisas. Se o meu cônjuge não é crente, a minha casa precisa também ser um lembrete para ele e um testemunho do Evangelho, que só há um único Deus, um único Senhor. E aí você vai ter que realmente falar dessas palavras andando, assentado, pelo caminho. Isso vai ter que estar na sua casa o tempo todo, né? É claro que às vezes a gente fala que o texto bíblico diz que ele não é ganho pela palavra, né, mas pelo procedimento. A gente vai ter que mostrar isso na prática também, né? Então, não tem importância. Esses dias eu estava falando com um jovem da igreja e falou, meu pai não é crente, o que eu faço? Cara, começa a promover um culto familiar na sua casa com seus irmãos, com sua mãe. Entendeu? Ele não quer participar, mas ele está vendo a adoração no lar. E a casa dele está sendo santificada de tabela por vocês, né? Então, é um meio da gente trazer o evangelho para dentro do nosso lar. Porque se a gente se acovardar, não, ele não quer, então eu não vou fazer. Ué, o que é isso? Né? Eu não posso me conformar a esse século. Eu preciso transformar pela renovação da mente. Talvez é exatamente ali, ele vendo, os filhos fazendo, a esposa fazendo, que uma hora ele vai sentar, a gente vai convidar. A gente não faz isso com os não crentes? Você não quer ir lá na igreja um dia? Vai lá conhecer a minha igreja, né? Se um descrente falasse para você, não, eu quero que você fizesse um culto familiar na minha casa, você não iria? A gente iria. Agora a gente tem um dentro da nossa casa, né? Por que não fazer com ele? Por que não ter esse momento? Né? A gente tem uma oportunidade ímpar também de evangelizar, né? Então, E se os pais forem neófitos? Cara, o que eu vou falar? O que eu vou explicar da Bíblia? Não sei nada. lê um texto bíblico. Não precisa falar nada, não. Lê a palavra de Deus. Eu desafio todas as famílias da igreja que eu falo sobre culto familiar, pastor, eu não sei, estou conhecendo e tal. Faz o seguinte, lê um capítulo de Provérbios por dia. São 31, em um mês você faz. E você vai criar um hábito. Lê o texto bíblico e vê qual versículo te chama a atenção. Pega aquele texto bíblico e ora, Senhor, me ajuda a aplicar isso aqui no meu coração. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Né? Então, quando eu temo a Deus, eu começo a me tornar sábio. E a Bíblia diz que Deus dá sabedoria a quem pede. Então, peça a Deus, busque a palavra de Deus, ore a Deus, e Deus vai fazer. Eu não tenho... João, eu morro por isso. Eu tenho consciência, eu tenho fé verdadeira que Deus dá sabedoria a quem pede. Né? E ele dá sabedoria por meio da palavra dele. Então, é um neófito da fé, o que ele precisa? Ele precisa ser discipulado e ele precisa da palavra de Deus. Se ele vai se expor à palavra de Deus todos os dias no lar, mesmo mesmo do jeito simples dele, ele vai ser instruído pela palavra. E a palavra de Deus ela é viva e eficaz. A palavra de Deus ela é inspirada, ela é útil para correção, para instrução, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, é a leitura da palavra de Deus, é a oração da palavra de Deus que vai fazer ele maduro. Não tem outro mecanismo, não tem outro método. O livro do pastor Lucas não está escrito ainda. Ainda não. Mas... Depois desse podcast, orem por mim. Orem muito por mim. Mas que livro o senhor recomendaria para que ajude os pais nessa caminhada? Olha,
Um dos livros assim que eu mais gosto é o Família Guiada pela Fé, do Woody Balkan, da editora Monergismo. É um livro vermelho com amarelo, muito legal. Um livro muito, muito completo. É o que faleceu agora. Foi o que faleceu recentemente. Ele tinha 56 anos e 9 filhos, né? E uma das cenas mais bonitas para mim era ele no culto, com os 9 filhos, adorando o Senhor. Ele e a esposa, né? E ele escreveu um livro muito bom, chamado Família Guiada pela Fé. Excelente material, muito prático também, muito prático, sobre o culto familiar. Tem um embasamento teórico muito bom, muito prático. Simplicidade do culto familiar. Outro é a Adoração no Lar, do Dr. Joe Bick, que também é um livro fundamental assim para quem quer ler. E aí talvez tivesse que pensar alguns artigos aí dos puritanos, mas esses 2 livros, se você tiver esses 2 livros, você pode ter certeza que você vai ter um material riquíssimo para entender o que é culto familiar. Tá, então agora, assim, vamos fazer a aplicação prática disso. Aham. Ensina para quem está em casa, para a gente fechar esse podcast com chave de ouro, do zero. Como fazer um culto doméstico? Vou, Que a vou- gente falou todos os conceitos Aham. pensados. Agora estrutura isso aí. O que eu Vamos quero fazer o aprender seguinte: também. você tem 5 minutos para fazer o culto familiar. Pega o boletim de domingo da sua igreja. Canta uma música daquelas ali que está no boletim de domingo. Pega um texto bíblico, um versículo. Você não precisa ler um capítulo, um versículo. Você lê aquele texto e você diz: o que eu preciso aprender com esse texto? De que maneira eu preciso entender Cristo aqui nesse texto? Certo? Fez isso? Ora aquilo. Senhor, me ajuda a depender mais do Senhor. Me ajuda a ser obediente, a ser parecido com o Senhor Jesus nisso, nisso e nisso. Tenta decorar aquele texto bíblico. Você tem 5 minutos. Acabou. Já foi. Já foi. Tenho 15 minutos. O que você precisa fazer? Você ora. Você pode cantar, orar, ler o texto bíblico, orar uns pelos outros. É isso que nós fazemos lá em casa. Um cântico, às vezes 2, uma oração introdutória, uma exposição da palavra de Deus, pode ser uma leitura bíblica, um parágrafo, e depois nós oramos uns pelos outros. De uma maneira bem simples. Isso pode demorar 5, 15, 20 minutos, depende do nosso tempo. Pode ter mais músicas, menos músicas, pode ter mais oração, menos oração, mas esses elementos, cântico, oração e palavra. Tá aí. Bem simples. O senhor falou da participação dos filhos em Aham. ler. Mas quem conduz isso é cada um dia? Isso. Como é melhor? Eu lá em casa, eu dou as instruções, eu conduzo isso, né? Mas eu dou as instruções. Ó, hoje a mamãe vai ler a história bíblica. Filho, hoje você vai tocar o piano. Filha, hoje você vai fazer essa oração, né? Então, de novo, eu estou direcionando, mas eu estou dando a condução também para eles, uma condução mediada, né? Mediada por mim. Claro que se algum ali, tem dia, né? Principalmente a pequenininha, pai, hoje eu não quero orar. Então o papai vai orar com você para te ensinar, né? Então a gente vai dando essa responsabilidade para os nossos filhos. E lembra, gente, quanto mais você fizer, mais natural vai ser. Menos eles vão recusar. No início pode parecer um pouco difícil, artificial e tudo mais, mas conforme isso vai virando uma prática, um hábito, as crianças vão se acostumando e elas vão querer fazer. Você vai ter que dizer assim, não, hoje não. Hoje deixa comigo. Porque elas vão querer fazer, elas querem atenção, e uma atenção no meio da palavra, com a palavra de Deus. Ai, meus irmãos, isso é espiritual, isso não é simplesmente um momento ali, isso é espiritual. Deus vai cuidar do coração delas também. Eu lembro que uma vez eu viajei para estudar em 2003, na Nova Zelândia, fui estudar inglês, fui para ficar vários meses fora de casa. E na hora de já estar planejando para voltar, e eu imaginei, cara, os filhos vão querer um monte de presente, né? Uhum. Falei, o que vocês querem? Nada não. Eu falei, como assim? Não, nada não, volta logo. Só volta, né? É só volta, se voltar já tá bom. É. Porque, de fato, o filho, presente é bom, diversão é bom, viagem é bom, mas nada substitui pai e mãe. Exatamente. Desculpa, um parênteses, eu vi esses dias um documentário pequenininho no YouTube que me impactou. Eu nem imaginava que eu ia ver aquilo. A história de um homem que mora na Sibéria, se não me engano, num lugar gelado desse, há mais de 50 anos, sozinho. Ele vive só, no meio do nada.
no meio de urso, no meio de lobo e gelo, só. Credo. Eu falei, cara, o que é isso daqui? E aí o cara entrevistando ele, e ele tomou a decisão de morar só quando ele perdeu a mãe. Já tinha Entendi. perdido o pai e perdeu a mãe. Aí passou a morar só. E desde então ele mora sozinho. E o documentário mostra no final ele cantando uma música para a mãe dele. Eu falei, cara, essa sociedade quer acabar com pai e mãe. Que falta faz pai e mãe? É. A gente não entende a força disso no filho. E muitas das doenças da sociedade é isso, né? São essa questão disfuncional, né? Que você tem que desconstruir o papel do pai, tem que desconstruir o papel da mãe, você tem que romper os laços familiares, porque você tem que ser dono do seu nariz, você tem que conquistar as coisas por você mesmo. E eu vejo uma sociedade doente e carente, né? E carente de relacionamentos. São crianças que nunca sentaram no colo do pai para ler um livro, para receber uma oração, para receber um beijo de boa noite. E a gente não faz noção, a gente não tem ideia do impacto que é isso, né? Mas isso é simples, né? Isso deveria ser o óbvio, né? Mas o óbvio não é feito hoje. Então a nossa sociedade está doente, não é à toa. A crise de autoridade, a crise de paternidade, de maternidade é isso. E as crianças vão ficando largadas, a educação é terceirizada para a escola, para a sociedade, para a televisão, o pedagogo é o Netflix, é o YouTube. Então, assim, o que nós vamos escolher lá na frente? Por isso que eu creio, e o Dr. John Stott ele traz essa ideia de que a igreja deve ser um modelo para uma nova sociedade. E ele fala isso a partir de Efésios, né? No qual o marido é marido de verdade, é cabeça, é servo, a esposa é uma auxiliadora idônea, os filhos se submetem aos pais, os pais não provocam a ira dos filhos, a gente trata bem os nossos servos, os servos tratam bem os seus empregados. John Stott está dizendo, uma vez que vocês estavam mortos e vocês receberam vida em Cristo, Deus está mostrando a igreja, usando a igreja para mostrar para a sociedade qual é o modelo que ele estabeleceu de vida cristã, de casamento, de criação de filhos. O grande problema é que nós, como igreja, nós não queremos isso, né? Nós nos perdemos. Então, às vezes, tem mais adultério, tem mais divórcio dentro da igreja do que fora, né? Mas se a gente entendesse a nossa missão de espelhar e espalhar a glória de Deus, a gente levaria com muito mais seriedade a vida cristã, né? E era isso que os puritanos queriam, né? Uma seriedade com a vida cristã. E aí eles transformaram uma sociedade, né? Eles transformaram uma sociedade. Imagina o que nós poderíamos fazer se nós realmente estivéssemos empenhados como cristãos, como igreja, a transformar a sociedade, né? Ser modelo para essas pessoas de casamento, de criação de filhos, de amor, de negócios, de responsabilidade. A gente poderia ser realmente esse objeto de desejo, né, que o mundo quer, mas infelizmente a gente se perde muito no nosso cristianismo, né? Puxa, pastor, eu estou contando os minutos para que o senhor escreva esse livro. Eu na verdade, assim, as ideias estão a milhões, né? Sei como é Esse aí sobre culto familiar, e essa semana já comecei a pensar num outro, que seria a continuidade, que seria a guerra começa em casa. Então, como forjar guerreiros, soldados, né, para o mundo, né? E aí seria a ideia de trazer toda essa questão de toda a pressão que os nossos filhos sofrem e de como que nós devemos forjar o caráter do discipulado, né? Então, essa área de culto familiar e discipulado é a área que eu amo, né? Então, eu estou me dedicando um pouquinho a isso, mas se Deus quiser, sai o livro, né? Muito bom, muito bom. Eu peço a Deus que sim, que saia rápido. Amém. Como é que pode achar o senhor? Bom, eu estou lá no Instagram, inclusive agora eu estou um pouquinho parado, mas eu vou voltar. Meu Instagram é Rev Lucas Carvalho, Rev de reverendo, né? Rev, R-E-V, Lucas Carvalho. Tudo junto. Tudo junto. Rev Lucas Carvalho. E lá eu estava postando constantemente sobre culto familiar, criação de filhos
E tudo isso que a gente conversou aqui. Eu dei uma parada agora por conta da organização da igreja, que tem sido... Eu preciso me dedicar a isso agora, mas eu já estou me preparando para voltar. E lá, todo dia eu fazia um videozinho, uma publicação, ajudando os pais nessa questão de criação de filhos, discipulado e culto familiar. Então, ore também para eu voltar. Tá bom. Por isso, né? Só porque o momento agora de organização da igreja requer todo o tempo possível, né? Mas assim que as coisas estabilizarem, eu vou voltar. Eu já estou me preparando para isso também. Mas lá nas redes sociais, Rev Lucas Carvalho, eu também posso te ajudar, caso você precise, mande uma mensagem lá. Eu tenho muita alegria de poder ajudar. E um dia vai lá conhecer a nossa igreja também, né? Tá bom. Que eles estão nos assistindo aí também, né? Qual é o endereço da igreja presbiteriana Videira? IP Videira. Só isso. .org. O site? É. Eu não vou lembrar de cabeça. Não, mas eu o acho. Instagram é IP Videira. Ok. @IP Videira. Estamos ali em Taguatinga. Então aí o pessoal de Águas Claras, Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, Vicente Pires também. Tem gente da nossa igreja também do Sudoeste, da Asa Norte. De onde você estiver, se você quiser ir lá, estamos ali em Taguatinga Norte, né? Bem pertinho ali depois do túnel Rei Pelé. Então bem fácil de achar. Legal. Puxa, obrigado. Obrigado não só pelo podcast, pela entrevista, mas pelo que o senhor tem sido na nossa igreja. Amém. Tem sido uma bênção. Louvado seja Deus. Deus tem sido muito bom conosco lá na Redenção e na Videira, com os pastores que tem nos dado. E para mim Isso tem é sido um desses. privilégio pastoreá-los. Amém. Louvado seja Deus. Gente, eu falei que os entrevistados aqui são excelentes. É fenomenal. Eu lembro do pastor Elias Medeiros, um pastor muito querido, ele falando assim: você consegue ficar 2 dias sem comer? A resposta é óbvia: não, vou morrer de fome. Como é que você vai conhecer a Deus sem se alimentar da palavra de Deus? Tem que ser diário, todo tempo, momento. E quanto mais a gente se alimenta do Senhor, mais Ele se revela para nós. E uma vez sabendo quem é Deus, a gente começa a ver quem nós somos. Mas por saber quem é Deus, a gente passa a ter esperança, porque a esperança vem dele em fazer alguma coisa de nós, apesar de nós. Muito obrigado. Você sabe, como sempre, tem 2 dedinhos. Entra lá, curte, compartilha, segue o Pastor Lucas lá no Instagram. Será útil para a sua vida. Estou dizendo isso de coração. Será útil para a sua vida. Siga-o. Se tiver oportunidade, vá lá visitá-lo na Igreja Presbiteriana Videira. E se permitir, se for da sua vontade também, curte, compartilhe esse podcast para que outros tenham acesso a uma informação tão importante de algo tão simples, mas tão vital quanto o culto doméstico. Deus abençoe, muito obrigado, até o próximo podcast, se o Senhor assim permitir. Tchau, tchau.